Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui em 1 Coríntios, agora no capítulo 14. Antes, porém, quero fazer um pequeno retrospecto do que nós vimos até aqui, porque o capítulo 14 praticamente é o fechamento de um assunto que Paulo inicia no capítulo 12. O capítulo 14 é praticamente a conclusão dessa parte, né? Então, nós vimos lá no capítulo 12 que Paulo começa a falar acerca dos dons espirituais, pontuando qual é a sua função e como os dons espirituais se relacionam com a natureza da igreja, na sua organicidade, na sua feição prática, naquilo que a igreja faz e realiza, movido pelo Espírito de Deus, na base de dons e de ministérios. Isso Paulo faz no capítulo 12. Expressa a organicidade da igreja e o modo como se relaciona essa organicidade da igreja com dons e ministérios. Depois, no capítulo 13, Paulo abre um parênteses para enfatizar o amor, né? Pontuar o amor como caminho sobre modo excelente. Até enfatizei aqui que as pessoas às vezes falam que o amor é o dom supremo, tem até uma música falando nisso, mas na verdade Paulo fala que o amor é um caminho, né? Seguir a verdade e amor. Então o amor é o caminho, a expressão do caminho, porque se nós formos observar bem, aquilo que é objeto de nossa santificação está expresso no amor, está expresso na interioridade das características do amor. Por exemplo, benignidade, o amor é benigno, o amor é paciente, né? Não se ufana, não guarda ciúme. Então, as características do amor são características relacionadas aos frutos do Espírito e são objeto de nossa santidade e de nossa santificação. Por meio do amor e dos frutos do Espírito é que expressamos santidade e santificação. Crescemos em amor, crescendo em frutos do Espírito, crescendo naquilo que o amor expressa em termos eminentemente relacionais, porque não há nenhuma virtude do amor, não há nenhuma virtude dos frutos do Espírito que sejam reflexivos. Todos eles são voltados para o próximo e são ou vão alcançar uma expressão nos relacionamentos. Se você é benigno com alguém. Se você é paciente com alguém. E assim por diante. Então, a expressão relacional, a expressão do caráter cristão está no amor, e isso deve ser a base de tudo. Paulo enfatiza isso. O amor como base. Para depois retomar, né, no capítulo 14, aí sim, falando dos dons, mas falando mais assim de uma explicação detalhada sobre o uso do dom de línguas. Talvez dos dons espirituais, esse seja o que tenha causado o maior problema ali entre os corintianos. Então, Paulo se detém no dom de línguas, explicando a finalidade do dom de línguas, como ele deve ser exercido de modo a edificar a igreja, porque essa é a função dos dons, né? Até tem o livro do Luciano Subirá, o Falar em Línguas. O livro do Luciano Subirá, o Falar em Línguas. O livro fala bastante sobre isso, né? Tá? Muito interessante esse livro. Então, Paulo fala assim, no versículo 2 a 6, desse capítulo 14, resumidamente. Versículo 1, aliás, né? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. É a primeira coisa que Paulo fala. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Por quê? Porque ambos são essenciais para tudo aquilo que é e que deve ser a igreja. O amor e os dons espirituais. Seguir o amor, procurar com zelo, né, os dons espirituais, porque ambos compõem a igreja. Aqui eu quero enfatizar assim, que nós não nos deixemos levar por falsas dicotomias e falsos dilemas. Algumas noções assim que colocam essas coisas como opostas ou opcionais, ou o amor, ou os dons espirituais. Nós temos que entender que na palavra de Deus, o que é complementar não deve ser colocado como dilema. Não é como se devêssemos escolher um dos dois. Ou amamos, ou exercemos dons espirituais. Não adianta nada orar em línguas se não tiver amor. Claro, Paulo fala isso também. Mas ele não está realmente opondo as duas coisas. Ele não está colocando que uma coisa é melhor que a outra, logo temos que fazer uma escolha entre uma coisa e outra. Não é isso que ele está dizendo. Ele está simplesmente colocando uma escala de valores. Aqui procuremos realmente aquilo que é excelente. Ele vai fazer o mesmo em relação aos próprios dons espirituais. Vai colocar uma escala de valores e vai dizer que a profecia é melhor do que as línguas. Então, tudo tem uma escala de valor, tudo tem uma ordem de precedência. Tá? O que vem antes e o que vem depois. Isso é uma questão muito simples, né? Mas os maiores erros são cometidos simplesmente nessa abordagem. Ou na falha de se entender o que vem antes e o que vem depois. E isso não é nenhum dilema.
é simplesmente escala de valores, é simplesmente dar o peso a cada coisa, o seu peso devido, é mais isso, tá? Então nós temos que entender isso, procurar seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, entendendo que o amor é a base e os dons espirituais são a efetividade da igreja. Então, o todo da igreja, na sua afeição interna, nos relacionamentos que devem ser baseados no amor, quanto em sua afeição externa, aquilo que ela deve exercer para fora nos relacionamentos, deve ter o amor e os dons como expressão. O amor como base e os dons espirituais como efetividade na sua obra ministerial. Não há dilema nenhum aqui, tá? Apenas escala de valores. E aqui no versículo 2 a 6, né, continuando daquele mesmo versículo, ele diz, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Até o versículo 6 vai falar isso aqui, ó. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Mas o que profetiza fala aos homens. Se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que aproveitarei? Vos aproveitarei, se não falar por meio de revelação, ou ciência, ou de profecia, ou de doutrina. A questão é essa. A questão é essa. Principalmente profetizeis. Procurai com os zelos dos espirituais, mas principalmente profetizeis. Por quê? Porque a profecia traz exortação, traz consolo, traz antecipações, né? Nós vemos tudo isso na profecia. Antecipações de situações que vão acontecer. Então a profecia ela tem assim, uma finalidade muito edificante, né? Para a edificação da igreja. Traz todo esse conteúdo. Já as línguas, não. Uma pessoa pode falar em línguas e não trazer nenhuma edificação nas línguas em si. Paulo vai dizer isso aqui. Então ele fala que é melhor falar à igreja em profecia do que falar em línguas com Deus. Porque se a pessoa está falando com Deus, está só falando ela com Deus, né? Não está falando para a igreja, está falando para Deus. Enquanto que numa reunião deve ser levado em conta o aspecto coletivo e aquilo que é ideal quando a igreja estiver reunida. Porque o aspecto coletivo aqui se sobrepõe ou é mais importante do que o aspecto individual. Isso que Paulo vai dizer. As línguas, quando as línguas são um instrumento de autoedificação. Paulo fala que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então, quando a pessoa fala consigo mesmo e com Deus, né, fala em mistérios, né, ninguém o entende, é uma língua concedida pelo Espírito, então ninguém o entende, necessita de interpretação. Então, quando a pessoa está fazendo isso, orando dessa maneira ou falando dessa maneira, Paulo diz que ela não fala aos homens, mas a Deus. Ali é um diálogo entre o espírito da pessoa que está adorando ao Senhor e o Espírito de Deus, um diálogo direto, por assim dizer, né? Do Espírito de Deus com o Espírito da pessoa, direcionado a Deus, né? Então, a igreja em si, ela não entende. Se não houver interpretação, aquelas línguas são mistério e a pessoa não entende. As pessoas em volta não entendem. Se não houver interpretação, não há comunicação aos homens. Daí, Paulo vai falar da necessidade da interpretação. Se houver pessoas falando em língua, tem que ver quem interprete. Porque se a fala não trouxer, se a fala no meio da igreja não trouxer revelação, ciência, profecia ou doutrina, a igreja fica sem edificação. Daí a necessidade de interpretação. E aqui eu vou dizer que a interpretação, pessoalmente não acredito na interpretação como tradução, simplesmente. Outro dia eu vi um jovem na internet, um teólogo muito bom, falando que interpretação é tradução. Pessoalmente não acredito nisso, porque a palavra de Deus diz que em espírito fala mistério. Mistério é algo que carece de revelação, não é algo para ser traduzido, é algo para ser revelado. Então o conteúdo das línguas é um conteúdo de mistério que carece que o próprio Espírito capacite outra pessoa para interpretar. E quando uma pessoa fala em línguas, a pessoa que ora em línguas e a pessoa que interpreta, a pessoa que fala em língua não entende o que está falando e a pessoa que interpreta também não. O mesmo Espírito concede a uma pessoa que ora em outras línguas, que fala em línguas, concede a uma outra pessoa que interpreta. E é o Espírito de Deus que está fazendo todas essas coisas. A interpretação, a tradução é simplesmente uma pessoa falar uma língua estrangeira e outra pessoa traduzir. I want that all of you can be happy in the Lord, ok? Eu desejo que todos vocês sejam felizes no Senhor.
Amém? Estou traduzindo aqui, mas eu estou entendendo o que eu estou falando. Se alguém estivesse falando em línguas aqui e eu estivesse interpretando, eu não estaria rigorosamente entendendo. O Espírito estaria me dando interpretação, que vem também por um dom espiritual. Tá? Então, veja essa diferença aqui. Tá? Só essa pausa aqui para fazer essa diferenciação entre interpretação e tradução. Não é a mesma coisa, não tem que ser. Então, a interpretação visa então, a edificação do corpo, porque aí vai trazer um conteúdo de exortação, de profecia, de revelação. Aí as línguas interpretadas vão trazer esse conteúdo. Tá? Nós temos que entender isso, que o dom é voltado para o corpo. O dom espiritual, ele é voltado para o corpo. Ele não tem uma finalidade em si mesmo. Por isso que Paulo fala que quem estiver orando em línguas, se não houver quem interprete, fale consigo mesmo com Deus. Isso tem essa exortação de Paulo aqui. Tá? Depois ele continua falando assim, explicando justamente esse ponto. Né? No versículo 7 a 38, ele fala assim: é assim com instrumentos inanimados. Quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca? Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Orarei com o espírito, mas orarei também com a mente. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento que para instruir outros, né? A falar 10.000 em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim da paz. Então, aqui, para explicar esse ponto da necessidade da interpretação, Paulo usa a alegoria dos instrumentos musicais. Se não derem som distinto, não se reconhecerá o que está se tocando. Então, as línguas, se ela não for interpretada, se ela for falada numa voz alta, né, digamos assim, que Paulo fala, né, se não houver quem interprete, fale consigo mesmo com Deus. Mas digamos assim, que se uma pessoa ora em línguas em voz alta, é como se ela fosse, e não houvesse quem interpretasse, é como se fosse um som distinto, um instrumento tocado assim, tem uma harmonia, né, desafinado, não se reconhece a música, não, né, se a corneta não der o som distinto, quem se preparará para a batalha? Então, Paulo fala que mesmo instrumentos que emitem sons, eles têm que ter uma harmonia, eles têm que ter algum modo de interpretação para que transmitam aquilo que devem transmitir. Até instrumentos fazem, até instrumentos inanimados carecem de algum som coeso, de algum som que permita ser interpretado para que comunique o que deve comunicar. E Paulo aplica isso ao dom de línguas. E fala para que a pessoa que ore em línguas, que fale em línguas, que tenha a capacidade, o que recebe de Deus também, a graça de interpretar. Porque nisso está a sua relevância. Né? E Paulo usa esse critério até, inclusive, na devocional pessoal. Porque ele fala assim, orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas cantarei também com o entendimento. Aí ele fala que quando ele ora em línguas, o espírito dele é edificado, mas o entendimento fica sem fruto. Então ele faz isso, que mesmo na sua oração particular, e aí eu quero dizer assim, isso aqui se refere mais ao particular, também deve ser feita as duas coisas. Deve ser orado com o espírito, orado com o entendimento. Orado em línguas e orado com o entendimento. Quem cantar em línguas, canta também com entendimento. Né? Então Paulo fala isso, que até a nível pessoal deve haver esse critério. Pessoalmente, assim, quando estou fazendo minha devocional, quando estou orando, eu costumo sempre orar e ler a Bíblia todos os dias, isso cada um de nós deve fazer. Costumo orar em línguas, né? Geralmente eu não tenho o dom de interpretar, né? E não me vem interpretação, então eu oro só comigo mesmo e com Deus. Mas eu faço as duas coisas, obviamente. A gente ora, a gente intercede, pede pelos irmãos, coloca as situações que nos foram colocadas para que oremos. E oramos em língua também, porque sabemos que nosso espírito está dialogando com o Senhor de alguma maneira, mesmo que isso não passe pelo nosso entendimento, mas sabemos que é uma língua do Senhor e que nós estamos sendo edificados. Isso Paulo fala, que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então deve ser parte do nosso devocional, e uma devocional criteriosa, né, como Paulo fala aqui, orar em línguas é orar também em entendimento, as duas coisas. E depois Paulo fala assim, não sejais meninos, né, no entendimento. Na malícia, sim, ser de criança. Mas quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos. Por que ele fala isso? Porque a questão do critério é uma questão de maturidade. O critério
é uma questão de maturidade, o critério para as coisas, o critério para tudo. Não sejam meninos, porque na maturidade nós vemos o corpo. Na maturidade nós vemos o corpo. Nós vemos o que é de benefício para os irmãos. Nós não ficamos assim, visando apenas aquilo que nós queremos, que é o melhor para nós, que concordamos, que não concordamos, que achamos bonito, que não achamos bonito, que está nos agradando, que não está nos agradando. Esses critérios, assim, baseados nesse tipo de coisa, são uma forma de imaturidade. E Paulo está dizendo assim que mesmo no exercício de dons espirituais, é necessário haver maturidade, havendo sempre o corpo como critério. A maturidade é essa. Paulo teve muito problema com os corintianos justamente por causa da imaturidade deles. E se revelou em muitas coisas. Nós vimos várias delas aqui. Era ciúme, era intriga, era pecado, era celebração da ceia de maneira egoísta. Então, nós vemos aqui que, de diversas maneiras, os crentes de Corinto eram imaturos. E é claro que essa maturidade apareceu no exercício dos dons espirituais sem critério. As pessoas estavam reunidas assim, sem muita finalidade. De repente, eles estavam assim, fazendo assim, orando todo mundo junto, né? Que nem a gente vê em muitas igrejas de dia, essa mesma questão aqui, apesar de Paulo falar que isso não traz proveito, mas às vezes as pessoas ficam orando em língua, aquela barulheira, e Paulo diz justamente isso, que se alguém entrar e ver todo mundo orando em língua, vocês estão tudo loucos, né? Lá no Pentecostes falaram, estão todo mundo bêbado, aí quando ouviram a primeira vez, e Pedro teve que explicar depois, olha isso aí, né? Então Paulo traz todo um critério para o exercício dos dons espirituais, principalmente das línguas, aqui está falando especificamente das línguas que aparentemente era o que mais trazia problemas, e a imaturidade se revelava aqui, sem a visão do corpo, sem entender que as línguas têm uma função para o corpo. Tem sim uma função individual, tem sim, mas mesmo essa função individual também tem que ser intercalado com o entendimento, Paulo falou agora há pouco, né? E que tudo que nós fazemos e tudo que nós temos é para o corpo. Não existe nada que Deus nos dê que tenha uma função completa em si mesmo, nem dons, nem talento, nem recurso pessoal, nem riqueza, nem coisas materiais, nada. Não existe nada em nossa vida que tenha para nós mesmos a sua função plena. Nos abençoa sim, mas devem ser objeto de bênção para os outros. Nisso está a maturidade. Não sejamos meninos no juízo das coisas, mas procuremos sempre maduramente ver o corpo, entender aquilo que é o melhor para o corpo e não para nós mesmos apenas. Paulo aplica isso em relação aos dons espirituais, como aplicou em outras coisas, em outras passagens que nós já vimos. Deus não é Deus de confusão, e sim da paz. A firmeza da maturidade vai trazer o uso correto dos dons e vai trazer a bênção que o dom quer ser, que é o anelo do Espírito ao conceder esses dons. A maturidade tem que estar presente para isso, porque a maturidade se associa com todo o uso correto das coisas que Deus nos deu, dons, ministérios e tudo mais. Tá? Depois, finalizando aqui no versículo 39 a 40, Paulo fala assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Né? Portanto, procurai com zelo o dom de profetizar, mas não proibais o falar em língua. Não é que não tem que orar, é melhor parar com isso. Não. Muitas vezes é assim, hoje em dia as pessoas resolvem as coisas acabando com o princípio. As pessoas fazem isso hoje em dia. Uma coisa começa a dar problema, vamos parar com isso. E às vezes até uma coisa assim que é boa, mas deve haver correção, né? Não simplesmente parar a prática, não proibir de falar em língua, apenas faça de maneira correta. É isso que ele está dizendo, procurar com zelo o dom de profetizar, procurar com zelo os dons espirituais, como ele disse lá no começo, no versículo 1, procurar com zelo os dons espirituais. Dom de profetizar e dons espirituais devem ser procurados com zelo, com critério, né, para uso da igreja. Por isso que Paulo enfatiza o dom de profetizar. Chega a dizer que o que profetiza é superior ao que fala em línguas, porque a profecia traz um conteúdo de exortação, enquanto que as línguas carecem de interpretação para ter esse uso, né, para ter essa função para a igreja, né, modo de edificação da igreja. O fato é que nós não devemos ser apáticos com relação aos dons espirituais, apáticos ou indiferentes. Não vou mexer com isso, não, deixa isso para lá. Não. Nós temos que procurar, sim, procurar com zelo os dons espirituais.
pedir ao Senhor realmente que nos dê, que nos conceda, que avive o dom, né? Caso quem já tenha, que esse dom seja avivado. Existe essa possibilidade também, como falei já no capítulo 4 de Atos, o modo como houve um novo derramar em pessoas que já tinham recebido o derramar de Deus. Eu acredito que essas coisas Deus pode estar fazendo e refazendo sempre, não é uma coisa estática. Então Deus pode realmente assim, reavivar um dom que de repente já está assim, sem uso, ou conceder outros dons, enfim. Temos que procurar com zelo essas coisas, sabendo e entendendo a sua finalidade para a edificação do corpo. O nosso modo de busca deve ser zeloso, deve ser criterioso. Tá? A questão é simplesmente isso. Não devemos buscar realmente como que nem criança buscando doce, né? Buscando distração, né? Mas procurar realmente buscar de maneira madura por esses dons que o Senhor nos conceda. Tá? Tudo por esse já feito com decência e ordem. A questão é essa. Né? Decência e ordem, decência e ordem. Isso Paulo fala com relação aos dons concedidos pelo Espírito. Então percebam uma coisa aqui. Mesmo os dons legítimos que foram concedidos pelo Espírito carecem de estar sujeitos a critérios de edificação. Decência e ordem aqui é simplesmente um critério maduro de edificação da igreja. Esse é o critério. Tá? E aí, é claro, eu vou tirar fora disso todo tipo de manifestação que aparece por aí que não tem nada a ver, não tem nem base, nem critério nenhum. Porque muitas dessas coisas apareceram no meio da igreja, manifestações estranhas, manifestações bizarras, estão aí como um tipo de subcultura pentecostal, neopentecostal, e as pessoas fazem aquilo, né? Sapateiam, pulam, gritam, rodam, correm, caem no chão, sei lá, um monte de coisa aí. Isso são excessos, realmente, às vezes até assim, excessos emocionais, às vezes um extravado, exagerado de emoções. Não que a pessoa assim, que receba a visitação de Deus não vai ter uma reação emocional. Claro, nós temos a parte emocional, mas não se deve também assim edificar em cima disso. Parece que as pessoas querem assim isso de alguma maneira, se procuram por isso como se isso em si mesmo fosse a finalidade, mas não. Né? As emoções podem ser uma reação realmente ao mover de Deus. Quem não recebe assim uma bênção de Deus, quem não recebe uma profecia, quem não recebe um consolo de Deus não se emociona. Então isso é natural. Tá? O que eu estou falando aqui é que as pessoas exageram nessas coisas. E muitas das coisas que aparecem assim como bizarrices são excessos emocionais, muitas vezes. Um falar muito alto, uma gritaria, uma coisa assim. Essas coisas não convêm. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Tem pelo menos assim um fato triste, pelo menos, assim, do meu conhecimento, assim, de uma ação de Deus tremenda que infelizmente foi sufocado por excessos. No Canadá, em Toronto, no Canadá, houve um grande mover de Deus, mover assim, espiritual, com dons, com curas tremendas começaram a acontecer. Ao ponto assim, de o aeroporto do Canadá, até assim, as empresas aéreas até fazerem assim, pacotes especiais só para irem naquela igreja, Vineyard, John Wimber, se não me engano o nome do pastor lá. E era uma coisa tremenda de Deus. Só que o que aconteceu? Uma certa altura, um cidadão lá começou a andar de quatro e começou a rugir. Começou a dizer que tinha recebido a unção do leão de Judá. Meu Deus do céu. Já vi até pessoas aí andando de quatro e rugindo, dizendo que é a unção do leão de Judá. E aquilo começou a criar uma confusão ali no meio e aquilo foi sufocado. Infelizmente, por causa de excessos, houve confusão e aquilo acabou se dissipando. Então, é realmente triste. Tem que realmente haver critério. Tudo tem que ser feito com decência e ordem. Até as coisas que Deus deixou, temos que ter critério. Tem que estar debaixo realmente de direção, de supervisão, de direção sábia, de direção criteriosa. As pessoas não podem ser deixadas em si mesmas. Assim. As pessoas têm que ser, muitas vezes, orientadas. E os dons devem ser exercidos realmente dentro das funções. Tá? Então, Paulo fala aqui, né? Seguir o amor, o supra-sumo, né, de tudo que Paulo fala nesse capítulo aqui é esse. Tá? Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Eu diria assim que essa frase introdutória de Paulo enfatiza o que deve ser a tônica de toda a nossa busca em relação a essas coisas. Seguir o amor, porque o amor realmente é a base de tudo, porque o amor realmente assim vai nos alicerçar o caráter de Cristo
e procurar com zelo os dons espirituais, para que tenhamos essa parte prática sobre supervisão do Espírito de Deus. Aquilo que o Senhor concedeu pelo seu Espírito, devemos procurar. Para que vivamos no amor de Deus realmente, tenhamos assim um bom testemunho disso e façamos a obra do Senhor, a obra de Deus, na total dependência do seu Espírito e das capacitações que foram nos deixadas como parte da sua promessa e da sua herança a nós. Amém? Sejamos em igreja completa, então, em amor e em exercício de dons espirituais. Assim seremos igreja plena, assim faremos a obra de Deus, andaremos em maturidade e faremos a obra de Deus na verdadeira base da ação do Espírito de Deus em nosso meio. Amém? Deus abençoe os irmãos.